Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 206 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes, ou do seu cartãozinho de Valentine's Day que você mandou pro seu Draft Crush, e ele respondeu, rapaz. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, no tão aguardado podcast Draft. Eu só tenho, a minha única dúvida é se esse programa pós-draft é mais aguardado do que o pré-draft, porque o pré-draft ainda tem a esperança, o pós-draft tem as cornetas, enfim, vamos falar das escolhas dos Steelers em 2021, e para isso a gente tem uma bela mesa nessa noite, começando pela presença de Melina Bortoluso. Bem-vinda de volta ao programa, Melina. Boa noite, pessoal, muito obrigada, muito feliz de estar aqui de volta, aliviada do draft dos Steelers, passamos nervoso, mas sobrevivemos, e vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E sua avaliação de uma palavra para esse draft seria aliviada? Acho que sim, aliviada. Podia ser pior. Boa, Ricardo Rezende está de volta com a gente mais uma semana, mais um ano de draft. Ricardo, muito boa noite. Seus cumprimentos à nossa audiência e uma avaliação em uma palavra para esse draft. Boa noite aos amigos ouvintes, uma satisfação estar aqui de volta com todos vocês. O draft foi bastante satisfatório, eu diria. Foi prazeroso esse draft. Eu gostei. Prazeroso, ótimo. E nessa semana a gente tem um convidado direto do podcast ATR no GE. GE, entenda-se como Globoesporte.com. Diego Oliveira, seja muito bem-vindo, e a sua avaliação para esse draft dos Steelers. Bom, primeiramente aí, boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes. E foi um draft que, se eu fosse resumir uma palavra, eu acho que resumiria em futuro. Interessante, muito interessante. Eu vou ficar com pandêmico, que foi uma loucura absoluta, mas vamos falar dessa loucura assim que a gente voltar dos recados desse programa em instantes. Lembrando sempre para vocês acessarem as redes sociais do Black Yellow Brasil, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Telegram. É a forma de acompanhar as notícias dos Steelers, é a forma de acompanhar o que está acontecendo com essa franquia, os lançamentos de podcast. Então corre lá para seguir, compartilha com todo mundo. Você sabe que você pode ouvir isso tanto na casa do Black Yellow Brasil e de tantos outros podcasts na internet, o Fambonanet, fambonanet.com.br. Você pode ouvir em Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, em uma miríade de plataformas, tem muito lugar onde você pode ouvir. Deixa lá 5 estrelas, segue, compartilha, recomenda, faz a gente chegar para mais e mais pessoas. O programa de draft é sempre esse momento em que sempre tem esperança, é sempre esse cara aqui na 6ª rodada, demorou um pouco para sair, tem alguns problemas, mas pode ser um titular sólido, então sempre tem a esperança ligada ao draft, e isso, compartilhar esse sentimento positivo é a melhor coisa que você pode fazer. Então, passamos por todos os recados, vamos pro episódio. Vamos fazer isso aqui em ordem cronológica mesmo. O nosso mock draft a gente faz de baixo pra cima, da 7ª pra primeira, mas pra gente avaliar a gente pode fazer aqui, porque até por controle de tempo, eu tenho certeza que a gente deve gastar um tempinho relativamente bom falando da escolha de primeira rodada, escolha número 24, Najee Harris, running back de Alabama. Já começo pelo nosso convidado, Diego. Qual é a tua avaliação sobre Najee Harris? Antes do draft, você achava que não ia estar disponível? Você achava que era possível? Você tem problemas em draftar running backs na primeira rodada? Como é que você achou? O que você achou dessa escolha? Olha, eu sou um cara que eu advoquei pelo Najee Harris muito, assim. Se procurar Najee Harris, você vai ver que eu acompanhei a temporada inteira de Alabama. Eu sabia que o Steelers precisava do running back, eles não iriam renovar com o James Conner, isso já era uma certeza pra mim. E, cara, a carreira dele em Alabama é incrível, tipo, tudo que ele fez, ele passou inclusive o recorde, né, do Derrick Henry na escola, no college, né, no caso. E o Steelers, eu acho que ele tem uma peculiaridade que quando ele se apaixona por um jogador, muitas pessoas podem até considerar um reach, né, na escolha, mas eles continuam naquele plano e eles selecionam ele. Então eu acho que o Najee Harris já estava ali, assim como foi com o Terrell Edmonds também, mas nesse caso eu acho que de uma maneira mais positiva, o Najee Harris sendo escolhido. A gente precisava de ajuda no jogo corrido, é um cara também que contribui bastante, né,
no jogo envolvendo passe. E, cara, não tenho que não gostar do Najee Harris, sabe? Acho que a produção dele, ele produziu muito em momentos importantes, numa conferência forte, foi campeão, então eu não vejo, tipo, nenhum downside, sabe? Eu sei que muita gente não gosta de draftar running back na primeira rodada, mas eu acho que o Najee Harris deu pra sentir, até pela ordem das escolhas que a gente teve de running back, o quanto os três ali, né, o Najee Harris, o Etienne e o Javonte Williams estavam muito longe, assim, em questão de nível dos outros. Então, pra mim foi uma escolha excelente dos Steelers. Melina, te agradou a escolha do Najee Harris na 24? Era o que você estava defendendo também antes do draft, né? Todo mundo que viu o pré-draft sabe que sim. Fiquei muito contente, eu tava muito nervosa também, porque eu tinha a possibilidade de Miami escolher, né? Então eu tava bem nervosa, mas eu gostei bastante da escolha, como a gente já tinha falado bastante no episódio anterior. A gente precisa muito de um running back mais inteligente, porque Snell não sabe ver buraco. A gente precisa de um running back mais forte, e ele também, como o Diego falou, ele também é muito bom no jogo, recebendo passe, no jogo aéreo, caso precise. Então até lembra um pouquinho o nosso Le'Veon Bell, né, que a gente é a viúva dele. E então eu gostei bastante, eu acho que não é um problema o running back na primeira rodada, visto que era sim a nossa maior necessidade, e a nossa pick era bem baixa, então acho que foi uma grande conquista aí pra gente. Isso, Ricardo, o Steelers realmente limpou a camisa 22 para entregar para Najee Harris quando eles cortaram o Steven Nelson, né? Descoberto o motivo, né? A gente ficou se questionando na época, então hoje já descobrimos. Provavelmente essa escolha do Najee Harris, o Diego falou, já era pedra cantada há alguns meses, todo mundo já vinha apontando para isso. Teve participação no podcast do Adam Schefter. O Adam Schefter falou que era provável que ele fosse pro Steelers, o Najee Harris já tinha falado que gostaria de jogar no Steelers. O Tony Paulini já havia falado que o Najee Harris era um dos nomes do Steelers na primeira rodada, isso desde a época do Senior Bowl já se vinha falando. Chegando perto do draft, a gente até tava brincando, falando, será que é smoke screen? Será que tá tão óbvio assim? E realmente o Steelers acabou não surpreendendo, como geralmente não surpreende em dia de draft, principalmente quando se trata de escolha de primeira rodada. No nosso pré-draft eu advoguei, o chat foi comigo, foi a loucura quando eu não selecionei um running back na primeira rodada. Aquele dia fui com linha ofensiva, mas o que me preocupava com linha ofensiva e o que me preocupa ainda com os Steelers, e que eu acredito que tenha sido o grande triunfo do draft, é o Steelers recuperar uma identidade. O Steelers com o Randy Fitner não tinha uma identidade, não corria bem com a bola, sofria para conseguir uma jarda, fazia umas jogadas completamente sem noção, tipo no final do jogo contra o Washington Football Team, lançando na terceira descida pro Anthony McFarland. Enfim, não tinha uma identidade. Eu acredito que mais importante do que posição, o Steelers tinha esse objetivo, e através do Najee Harris ele consegue recuperar muito bem essa identidade do Steelers de jogo terrestre. É uma franquia que tem running backs históricos. O Franco Harris e o Jerome Bettis na hora foram lá, deram parabéns pro Najee Harris, já receberam ele muito bem. E é isso que tá faltando, é isso que o Art Rooney ao longo de toda a off-season indicou. Quando a gente dispensou o Randy Fitner, quando a gente dispensou o John Sawyer da linha ofensiva, era recuperar isso. Então eu fico bem tranquilo com a escolha do Najee Harris. Ele consegue ocupar bem esse espaço da nossa recuperação de identidade. E eu vi uma reflexão pela timeline do Twitter, não vou lembrar quem foi que falou isso, fico subindo e descendo a timeline do Twitter direto, mas uma reflexão que foi super válida. Eu acredito que até mais de uma pessoa trouxe isso à tona. Muita gente fala a respeito do valor da posição de running back, usando geralmente o argumento de tempo de carreira, não chega no segundo contrato e tudo mais. Não vou entrar muito nas razões, nós vamos ver as últimas escolhas de primeira rodada do Steelers, quem foi desde o Jarvis Jones. Jarvis Jones não teve segundo contrato. Ryan Shazier, infelizmente, não teve segundo contrato por conta da lesão. Bud Dupree, a gente perdeu ele agora. Não teve segundo contrato. Teve o 5º ano do contrato ativado. Ficou mais um ano aqui, mas não teve segundo contrato, basicamente.
Artie Burns não teve segundo contrato. E a gente hoje não ativou o 5º ano de contrato do Terrell Edmonds. São todos jogadores que talvez o Terrell Edmonds chegue no segundo contrato por uma barganha, a gente não sabe. O TJ Watt eu não vou nem falar, porque com certeza vai ter o segundo contrato, não vale nem citar aqui. A gente olhando essas últimas escolhas de primeira rodada, nem todas, a grande maioria não chegou a ter o segundo contrato. Se o Najee Harris ficar aqui por 5 anos, levando em consideração o 5º ano de contrato que ele vai ativar, recuperar, a gente conseguir quebrar a barreira de playoff, chegar longe da temporada, eu acredito que vai ser considerado um sucesso a escolha dele. Então eu tô de verdade bem tranquilo, apesar de novamente ter sido a resistência lá na nossa live. Você há de convir também que, em geral, o Steelers acerta sua escolha de primeira rodada, né? Além dos... Tirando Jarvis Jones e Artie Burns, tá? Que realmente foram 2 escolhas que não venceram, não vingaram. Terrell Edmonds foi um que não vingou, mas você pode advogar que tem outro cara na posição dele também, que recebeu a oferta de 5º ano, que é Minkah, embora Minkah seja a escolha de primeira rodada do ano seguinte, né? 2020. Os anteriores a esses, todos estão super salvos. De Castro é uma carreira inteira nos Steelers, Cam Hayward é uma carreira inteira nos Steelers, Marquise Pouncey foi uma carreira inteira nos Steelers, até o TJ Watt a gente deve ter uma carreira dele inteira nos Steelers, e Bud Dupree não ficou justamente pelo sucesso do companheiro dele, TJ Watt, que não dava pra pagar os dois, ou que ele pegou uma off-season muito atribulada e não dava realmente pra colocar dinheiro demais na mesma posição. Então, de certa forma, os Steelers costumam acertar na primeira rodada, né? Devin Bush também, né? É que Bush tem 2 anos, um ano com lesão muito séria. Mas eu acredito que o Devin Bush aí tem bastante gás no tanque pra continuar jogando em Pittsburgh também. Ele parece ter sido a resposta, assim, na posição depois que o Shazier machucou. É uma escolha bem justa, e no final das contas a gente vai ter que defender no seguinte sentido: pra montagem do elenco 2021, porque você tá esperando de Ben Roethlisberger, Najee Harris provavelmente era uma escolha super segura, super sólida, porque com esse potencial de melhorar o teu jogo corrido, e convenhamos que em termos de ranking os Steelers não tem muito pra onde ir, a não ser pra cima, nesse sentido você dá muito mais folga pra Big Ben não precisar passar 50 vezes por partida, 60 vezes como ele chegou a passar no ano passado, mesmo voltando de lesão. A gente advogava no ano passado já que isso devia ser diminuído, que isso não era sustentável, e continuaremos nesse mesmo sentido, que o Steelers tem que ter um jogo mais amplo. Não significa que ele precisa correr 40 vezes agora por jogo porque selecionou um running back na primeira rodada, mas você ter alternativas faz todo sentido. Dá pra deixar o jogo um pouco menos previsível, né? Porque o jogo passado era completamente previsível. Acho que o que o Najee Harris adiciona também é a questão de ele ser um running back que ele vai estar lá em todas as descidas, né, cara? E ele é um jogador que fica do começo ao fim da partida e não cansa, então isso ajuda muito de fato, né? Ano passado a gente tava, o nosso jogo corrido era literalmente o Big Ben passar a bola ali pro Juju cruzando, fazendo a rota ali no meio e ganhar 2 jardas, sabe? Aquele jogo, né, contra o Washington, que a gente não conseguiu, cara, passar 1 jarda pra entrar na endzone, foi uma coisa assim que acho que escancarou bastante, né, o problema que a gente tá tendo. Porque eu não sei se começou no Randy Fitner ou se começou quando o Michael Chalk saiu, né, foi pra Denver. Eu sinto que lá já a linha ofensiva começou a dar uma decaída. Não sei se com um treinador novo agora, né, na próxima temporada a gente não consiga reganhar bastante disso. É isso, vamos seguindo então nossa avaliação do draft, vamos para segunda rodada, onde a gente tem Pat Freiermuth, tight end de Penn State. E eu tô dando essa pronúncia aqui, e eu já devia ter consultado, inclusive, o guia oficial de Penn State pra saber exatamente a pronúncia do rapaz. Mas, Melina, enquanto a gente não tem a pronúncia oficial, vamos falar de Pat. Um tight end na segunda rodada não era o que a maioria das pessoas achava que ia sair, né? Vamos chamar ele de Pat, porque eu também não sei pronunciar o sobrenome dele ainda. Sim, inclusive eu não esperava, porque eu acho que na minha concepção faz mais sentido um draft você ir atrás das suas
maiores needs nas primeiras rodadas. E apesar da gente não ter nada, quer dizer, agora a gente tem, mas apesar de a gente não, na época, não ter nada além do Eric Ebron, eu achava que OL era uma need maior. Inclusive, é até por isso que a minha palavra de descrição de draft foi alívio, porque depois eu acho que até as coisas se encaixaram, mas quando os Steelers draftaram o Pat, eu entrei meio que em choque. Eu sabia que ele era muito bom, sabia todo o período dele de Baby Gronk, porque ele é um bom bloqueador e é o que a gente precisa agora, um terreno de bloqueador, mas eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu falei, cara, a gente precisa melhorar o jogo terrestre antes, e aí? Eu queria OL, tô preocupada com o tackle, mas eu gostei da pick, depois eu fiquei pensando melhor e eu gostei sim da pick, porque ele é um terreno, como eu disse, ele é um bom bloqueador, mas ele também é bom no jogo aéreo, ele é um game changer no jogo aéreo, e ele é muito físico, e ele pode jogar tanto no slot como no backfield, então eu gostei bastante da pick, e depois eu acho que as outras escolhas dos Steelers foram meio que se encaixando pra cobrir mais ou menos todas as needs que a gente precisava, então eu gostei bastante, acho que ele tem bastante futuro nos Steelers. Eu sou um cara que, acho que se procurar até no meu Twitter, tem alguns mocks que eu fiz, trocando, indo pra segunda rodada, acumulando pique de segunda rodada, exatamente para selecionar o Pat Freiermuth, é assim que fala, de Penn State, porque eu já tinha visto muito tape dele, eu tinha gostado dele, eu sabia da situação de tight end, né, que a gente tinha, que só tem o Eric Ebron, mas eu imaginava que o Steelers ia talvez adereçar essa posição na terceira, quarta rodada, eu talvez pensei no Tommy Tremble, sabe, indo dos Steelers, mas eu gostei muito da escolha do Pat, e eu acho que setou uma coisa pra mim muito importante, que é uma questão até que eu defini, né, o draft, que é futuro, porque eu acho que o Pat, ele vai ter assim como o Riff, o Riff Miller, né, eu acho que ele vai ter uma carreira bem grande na NFL, eu consigo imaginar ele tendo isso, e tight end é uma coisa que, se não acontecer com ele, aconteceu com o Rob Gronkowski, né, de machucar bastante, ele vai jogar muitos e muitos anos nos Steelers, e é um cara aí que, como a Melina mencionou, né, ele é muito bom bloqueando, ele é muito bom no jogo aéreo, e acho que aí entra também uma questão de o Colbert draftar, ele sabe que é ali o último ou talvez penúltimo ano do Big Ben, mas ele sabe que o barco tem que continuar, sabe, a franquia tem que continuar depois que o Big Ben for embora, então ele viu essa escolha, acho que na 55 é uma escolha excelente, o Pat Freiermuth, e acabou que foi essa escolha, eu tô feliz com ela, eu acho que sim, poderia ter sido um center, o Creed Humphrey é o cara que eu tava esperando nessa pick, mas de qualquer forma, pra mim eu gostei bastante. Eu também tava esperando o Humphrey, fiquei um pouco chateada que a gente não pegou ele, mas, como eu falei, né, depois eu acho que as coisas se encaixaram e eu gostei bastante da pick, ele por ser o segundo melhor tight end da classe e chegar até a 55, acho que foi muito bom. A gente, antes no episódio pré-draft, a gente até lembrou que a última escolha alta em draft na posição do tight end tinha sido o Matt Spade, lá atrás, em 2007, foi na terceira rodada, desde então era a posição que a gente vinha negligenciando, ou a gente vinha selecionando o Blanche Flower, o Jesse James do terceiro dia. O Jesse James é até competente, mas não chegou a ganhar o segundo contrato. A gente estava na expectativa que ele fosse voltar. Escolheram o Zach Gentry também nesse meio. Então, a posição que o Steelers já vinha negligenciando há muitos anos. E aí, quando não era no draft, ia no mercado. E aí contratou o Ladarius Green. O Ladarius Green, infelizmente, com muito problema de concussão, teve que se aposentar de forma precoce na carreira, e depois foram atrás do Eric Ebron. Então eu acredito que era aquela coisa para se firmar mesmo. A gente precisa de um nome para esquecer tight end nos próximos anos, e ele já sabia o que estavam negligenciando. Talvez o Pat foi de fato a escolha com mais valor em termos de segunda rodada, que eles identificaram em oportunidade nos últimos anos. É um cara que já conhece nosso novo técnico de tight end, o Alfredo Roberts. O Alfredo Roberts no Pro Day de Penn State já tinha tido contato muito próximo com ele, fez atividade com ele, então hoje é mais uma daquelas picks que a gente, daquelas picks que a gente fala que talvez estivesse na nossa cara e a gente não sentiu. E até na coletiva pré-draft, o Colbert, ele disse que a classe de tight end não era profunda, não era
era ok, ele disse. Definiu com essas palavras. E a classe de OL, pra ele, era muito boa. Então, ele se sentiu super confortável na hora em pegar o Pat e apostar e pagar pra ver se teriam OLs que eles gostariam nas posições seguintes, já conhecendo que seria uma classe bem profunda e com oportunidades ainda. Eu acredito que eles endereçaram essa posição muito bem, e entra mais um naqueles estilos mais clássicos de Tyrants, e o Steelers usou muito disso. Pessoal um pouco mais clássico, até vai falar um pouco mais na frente do Casey Rhodes, e ele usou a expressão que eu gosto de usar, eu usava com o Roosevelt Knicks. A gente precisa de autênticos jogadores de futebol americano, e o Pat aparenta ser muito disso. Porque o que a gente vê muito hoje na posição de tight end é tight end que não bloqueia tão bem, ou tight end que gosta mais de alinhar saindo por fora, no slot e tudo mais. É um wide receiver, acaba pecando em algumas essências de tight ends. E aí a gente vê o Pat, ele sai do backfield, como a Melina falou, ele consegue jardas após o contato, ele tem o frame, ele tem um corpo de um autêntico tight end, não é novamente esses que acabam chegando na NFL e o Evan Ingram da vida, que acaba virando um wide receiver de fato, tight end só pra fins de fantasy, basicamente. E aí eu gostei. Na hora, eu acredito que todo mundo tenha ficado muito com a sensação amarga, realmente. O draft é muito momento, a gente fica muito naquela expectativa de quem vai ser a pick, e a gente tudo na expectativa de fato de ver um OL dentro da necessidade, e a gente acaba até esquecendo que tem mais uma série de picks depois pra gente poder resolver esses problemas. Então é mais uma escolha que hoje eu fiquei tranquilo, e eu na hora eu fiquei um pouco apreensivo também, mas já passou. Super tranquilo com a escolha do Pat. E na hora também tava uma loucura, que tava todo mundo subindo pra pegar o L. Menos o bonito dos Steelers. Bom ponto. A gente tudo agoniado. E também porque o Creed Humphrey estava lá disponível, né? O Creed Humphrey a gente estava na expectativa, realmente. Era um nome que a gente aparentava gostar bastante. E a carreira do Creed Humphrey, assim, no college é fantástica, né? Então, eu também estava esperando o Creed Humphrey. Eu achava que, cara, isso aqui, o Pat seria, sei lá, mano, se o time acumulasse 3 escolhas na segunda rodada para poder pegar. É roteiro de mock draft mesmo, de gente que tá sonhando, sabe? Mas eles acabaram colocando. Eu tenho a opinião de que se o Steelers estivesse pensando no agora, eles teriam pegado o L na segunda rodada, por mais que exista valor na terceira e na quarta, que a gente vai falar na sequência, mas eu sinto que aqui é mais eles pensando já na vida pós Big Ben, sabe? Em dar-lhe um recebedor bom, um cara que bloqueia bem pro próximo quarterback também. E é o que dizem, né? O melhor amigo do quarterback rookie é o tight end. Então... Exatamente. É ali como o Riff Miller era, né? A pólice de seguro do Big Ben, né? Quem sabe o Pat aí não seja a pólice de seguro do nosso próximo quarterback. Pois é, e vários analistas depois do primeiro dia, eles diziam sempre, gente, a gente sabe que o Steelers tem necessidades grandes, mas Kevin Colbert e Mike Tomlin nunca seguiam só pela tabela de necessidades. Eles sempre aliam a necessidade com o talento, e aí a diferença mesmo do tight end 2 pro 3 era enorme. Se do 1 pro 2 já tinha diferença, imagina do 2 pro 3. Era enorme, depois do Pat não tinha tanto valor assim na classe. E outra parada que eu fiz aquele mock todo diferente para lembrar as pessoas é que os Steelers tinham uma percepção diferente da classe de OL do que a gente tinha. Sim, tem muito talento no topo, de fato. É bem provável que você veja vários desses tackles e inside offensive linemen que foram draftados no primeiro e no segundo round se saírem bem, terem carreiras sólidas e longas na NFL. Mas o Steelers sempre visualizou que o que eles tinham em casa é suficiente para começar a temporada, e valor para competição no
futuro próximo e nas próximas temporadas, tipo, nessa e nas próximas temporadas, eles iam conseguir achar em rounds 3, 4 e 5. E aí a gente sai do round 3, nossa próxima escolha é Kendrick Green. Eu vou chamar ele de Offensive Lineman de Illinois, porque ele tem, Ricardo, essa carreira meio circulando entre guard e center, né? São, acho que 4 partidas como center, o restante como guard. Como é que fica a tua avaliação dessa escolha? Na hora, eu até comentei, sendo bem honesto, eu não conhecia a respeito do rapaz, não foi o nome que eu vi com bastante frequência antes, não estava muito cotado em alguns mocks do Steelers. Novamente, como até você falou agora há pouco, Danilo, a gente indo mais em nomes que eram consenso. Eles sabem que nem sempre não, né? O Steelers adota mais essa política, mas conhecendo também mais a respeito do Kendrick Green, a gente viu que garra e ele mesmo se definiu como um cara que gosta de maldade dentro de campo. Era o que ele precisa, e foi um dos argumentos que eu mais levantei quando tava falando do Tevin Jenkins e do Josh Myers também. Josh Myers também tá na terceira rodada, imaginando que ele pudesse cair, que faltava na OL ano passado. OL já um pouco mais veterana, um pouco mais envelhecida, que precisava passar por uma renovação, e o Kendrick Green vai ser um papel-chave para isso. E logo em seguida da pick ele já estava entrando em contato com jogadores do Steelers, já procurando se entrosar, treinava junto coincidentemente com o Dan Moore, que foi escolha de quarta rodada. Então, personalidade o menino tem, e é algo que novamente a gente precisa bastante aqui. Já falaram que ele vai chegar como center no primeiro momento. O Andrew Klein disse isso logo em seguida da coletiva. Por mais que ele só tenha 4 partidas como titular na posição de center, vão pagar para ver, e vai ser um adversário assim que eu acredito que ele tem tudo para poder começar como titular na defesa. Na defesa não, perdão, na linha ofensiva. E uma coisa que chamaram bastante atenção, não vou nem falar muito do Andrew Klein, mas da importância do Chris Myers, que é o nosso novo assistente de linha ofensiva. É o nome mais experiente, inclusive, do que o Adrian Klein. E o Myers, ele tem o histórico de montar muitas linhas ofensivas de bloqueios por zona. Então ele trabalhou muito tempo com o Kyle Shanahan, era técnico de linha ofensiva do Atlanta Falcons, que chegou no Super Bowl, perdeu pro Patriots, que fez o maior sucesso lá com o Devontae Freeman no backfield. E é uma proposta que vão querer montar muito aqui. E o Kendrick Green tem um fit muito, mas muito bom aqui nesse sentido para a OL. Então, pro valor na terceira rodada, acredito que eles tenham identificado, por mais que fosse um nome um pouco abaixo em alguns boards ou em alguns mocks que não jogavam muito para cá. E ele já começa, Diego, com uma escolha muito segura, que é seu número de camisa. Em Illinois o tempo inteiro era 53. Eu não sei se o Steelers vai liberar ele de cara, continuar com a 53, né? Ainda tá muito recente a aposentadoria do Pounce, mas a perspectiva de continuar nessa progressão é muito boa, né? E assim, acho que o Steelers já anunciou ele como center, né, na hora que eles draftaram. Eu não acho que ele vai jogar guard, eu acho que ele vai jogar center mesmo. Deus me livre de ver J.C. Eisenhower jogando snaps pelo nosso time. Nada contra o B.J. Feeling, mas é outro cara também que eu acho que ele é um bom backup, mas não tem calibre para ser titular. E o Kendrick Green é interessante, porque ele não estava realmente muito cotado nas boards, mas eu vendo as reações pós-draft, né, dos analistas, todo mundo falou que essa foi a melhor pick do Steelers no draft inteiro, por incrível que pareça, porque é um cara que talvez ali um único defeito dele seja a questão do tamanho, mas que a técnica dele é bem refinada, é um cara que gosta de jogar de maneira bastante agressiva, como ele mesmo já colocou, tem muita personalidade. Olha, tô torcendo pra esse cara aí ser o center por muitos anos aqui no
no Steelers. E era o que a gente precisava, né? A gente tava precisando de center depois da aposentadoria do Marquise Pouncey, e os dois nomes que a gente tinha não me inspiravam nem um pouco de confiança. Por isso que eu tava querendo muito o Creed Humphrey na segunda rodada, mas aí eu vou confiar no Kevin Colbert e no Mike Tomlin, de que esse cara aí tem todas as ferramentas necessárias pra ajudar a nossa linha ofensiva. É isso, Melina. Aqui eu imagino que tenha começado o seu alívio em ver o Steelers finalmente endereçando a linha ofensiva, né? Sim, foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Eu também, de verdade, não conhecia ele antes da pick, depois que a gente foi pesquisar direitinho. E eu gostei, né? A gente queria um center agressivo, pronto, conseguimos um center agressivo. A única coisa que eu vi dele é que aparentemente ele não tem uma movimentação lateral muito boa, mas de resto eu acho que é tudo isso que o Diego e o Ricardo falaram. Eu acho que a gente vai precisar uma hora renovar nossa OL e ele vai ser a peça-chave pra isso mesmo. E também acho que ele vai ficar de center, não sei se talvez participe de alguns snaps como guard, mas espero que ele seja center mesmo na maioria dos snaps, porque também não confio muito em Hassanauer, não. E é isso. Eu achei engraçado que na hora no QG a Melina ela perguntou pra gente, ele tem maldade? Deu uns 5 minutos depois, o cara lá do Pro Football Focus postou na TL uma declaração do Kendrick Green falando que ele é um cara mau dentro de campo, contando umas histórias que o cara foi o cara do Pro Football Focus foi entrevistar o Kendrick Green, e o Kendrick Green disse que era depois que tava fazendo a tatuagem do God of War. Isso é muito boa, cara. Espera um pouco, eu tô terminando minha tatuagem. E ele chegou todo animado também, falando que o Pouncey era ídolo dele, que ele usava o mesmo número por causa do Pouncey. Então acho que tá encaminhado aí, vai dar certo. Vontade tem. Imagina se isso é com um coach, né? Poxa, coach, você pode me dar 5 minutinhos aqui pra nossa entrevista? Eu tô terminando uma tatuagem. Cara, o técnico já tá aqui anotando. Perguntar qual é a tatuagem, né? Porque se já teve entrevista de técnico, o cara perguntou, você mataria alguém? Assim, só pra eu saber mesmo. Imagina que o cara não vai querer saber das tatuagens, pô. É isso, round 3, escolha 87, foi pro Kendrick Green, que é maravilhoso. É muito engraçada a notícia que ele foi acordado nessa segunda-feira com a primeira ligação dele relacionada aos Steelers depois do draft, Big Ben Roethlisberger. Ele tava Kendrick tava tirando um cochilo durante a tarde, e aí de repente, opa, o telefone tá tocando, DDD de Pittsburgh, Ben Roethlisberger querendo dar um alô pro novato. Que coisa gostosa, né? Por favor, me salve. Com certeza ele deve ter falado isso. E o Kendrick Green, com toda a sua modéstia, falou, eu cresci vendo você jogar. É inocência, né? E Big Ben até respondeu, tá me fazendo sentir um pouquinho velho aqui. São as crianças chegando, né, no ensino. Eu tô com a idade de todos aqui. O Kendrick Green tem 22 anos. Rapaz. Completa 23 só no final do ano, só em dezembro. Novinho. Porra, Ben Roethlisberger só de Steelers já tá em 18, né? Sim. Pois é, Ben tava ou entrando ou quase na universidade e o cara ainda tava nascendo. É fantástico isso. Também, vamos e convenhamos que a gente já tá na geração de draft de ver infelizmente não veio pros Steelers, mas os Asante Samuel Jr. já estão por aí, né, bicho? Sei lá, Tom Brady entrou na liga, a Santi Sewell era colega dele, o cara já foi embora, já teve o filho já entrou na NFL e Tom Brady ainda tá lá. O Tom Brady vai vir o Art Manning daqui a pouco, ele vai estar jogando. Vai ter mais uma rivalidade Brady contra mim, e a imprensa nem vai gostar dessa história. Vamos andando para nossa próxima escolha, já que são muitas esse ano. Quarta rodada, escolha 128, Dan Moore, tackle de Texas A&M. Não era o tackle que a gente achava que viria, mas me agradou muito o comentário na transmissão da NFL Network logo depois, que essa linha ofensiva de Texas A&M era tão, e precisamos repetir o termo aqui, jogava tão na maldade, assim, tinha tanta maldade no coração, que eles eram conhecidos como The Maroon Goons, os bandidos, qualquer que seja a tradução de Maroon aqui para português, os bandidos de vinho, vamos colocar assim. É a cor do uniforme de Texas A&M. Isso. Então tem tackle, tem maldade no coração, Diego. Eu acho que é uma avaliação positiva para essa escolha, né? O tackle não foi na rodada que a gente esperava, acho que a gente esperava na primeira ou talvez na segunda, e acabou sendo na quarta, né? Mas é uma classe muito profunda, como falaram, né? Já estavam cogitando isso, e soma isso ao fato
fator de que você via muitos mocks com uma quantidade absurda, né, de offensive tackles, né, de pessoal de linha ofensiva saindo já na primeira rodada, e não foi o que aconteceu, né? A gente viu muito cornerback, defensive end, linebacker também saindo na primeira, e talentos que a gente imaginava que fossem ser escolhidos na primeira rodada foram para a segunda. Os da segunda foram para a terceira e da terceira para a quarta. Então, assim, numa classe longa dessa, acabou sendo uma... Confesso que não conheço a carreira do Dan Moore. Protegeu o Kellen Mond, né, em Texas A&M, e parece um bom jogador, cara. É um time que, nos jogos da SEC que eu peguei de tabela que eu assisti, eu gostei do trabalho que a linha ofensiva no geral, né, de Texas A&M estava fazendo. Se você olhar estatisticamente, o tempo dele como jogador em Texas A&M era uma linha ofensiva que era fantástica para abrindo espaço para corrida. Nos rankings 2017 ele era right tackle, 2018 ele começou como left tackle e aí o time era terceiro em corrida por jogo, depois 2019 oitavo em corridas, 2020 a segunda melhor em corridas, só que sempre bem ruim cedendo sacks, ou seja, em proteção pro passe. A pior em 2018, a segunda pior em 2019, mas subiu para sétima melhor em toda... Aliás, para melhor em toda a SEC em proteção ao passe e em sacks cedidos. Então, se nota que tem uma evolução aí na carreira, principalmente falando do left tackle, Ricardo. Te agrada a seleção de Dan Moore na 128? Na hora, você comentou agora um pouco da NFL Network, na hora o Daniel Jeremiah, ele fez um comentário bem interessante sobre o Dan Moore. Disse que em uma classe tão boa de tackles, você consegue encontrar jogadores com muito valor no terceiro dia, e o Dan Moore é um desses exemplos para ele. E ele até comentou que provavelmente se fosse em algum outro ano que não tivesse tanto tackle, tanto quilate como nessa temporada, o Dan Moore seria uma escolha de segunda, início de terceira rodada, mas pelo volume de bons jogadores que saíram na posição, ele acabou caindo para a quarta e o Steelers aproveitou disso. O Mike Tomlin é muito amigo do Jimbo Fisher, né, o técnico de Texas A&M, trabalharam juntos lá na Universidade de Cincinnati há sei lá quantos anos, trocam muita figurinha. O Jimbo Fisher é um dos técnicos mais pavio curto da NCAA, de vez em quando até extrapola dos limites e tudo mais, e até na hora lembraram desse fato para justificar justamente o comportamento da linha ofensiva de Texas A&M, né? Que foi finalista da melhor unidade de linha ofensiva no college football. É de fato maldosa, com aspas, sempre, né? E passa por isso, pela renovação do que o Steelers precisa em termos de identidade. Vocês precisam muito disso. E eu não sei, olha a escolha Big Ten, SEC, grandes universidades, que na hora até comentaram que poderia ser lá o Queen Merce para escolha, nessa escolha terceira rodada, pro lugar do Kendrick Green, mas o Steelers claramente estava em busca de uma realidade que se aproxima um pouco mais da NFL, um clima de NFL. E por mais que o Queen Merce eu gostava bastante, o nível de competitividade dele era um pouco mais baixo. Porque você pegar uma Big Ten, como o Kendrick Green pegou, como uma SEC, que o Dan Moore também enfrentou. Chega talvez um pouco mais pronto. Não sei se ele vai de fato chegar como titular, porque eu acredito que o Steelers está muito confortável hoje com o Chuks e com o Zach Banner nas posições de tackle, mas ele vai ter, sem a menor dúvida, a oportunidade de disputar isso, se ele mostrar valor, principalmente no jogo terrestre, que eu acredito que vai ser um grande diferencial para definir titulares nessa temporada. Tudo que a gente já viu na off-season, do Art Rooney falando, ele vai ter o Demon vai ter a sua chance lá. Inclusive, esse ano nem teve a tradicional escolha da MAC, que o Steelers sempre tem feito, né? Bom ponto. Foi SEC, Big Ten, mais duas da SEC, mais uma da Big Ten, ACC em Quincy Roche, Big 12 e ACC para fechar o draft. O
próprio, né, o Tomlin e o Colbert, eles falaram que eles prezaram muito a temporada 2020, né, e como a MEC, né, não teve, né, teve temporada reduzida, na verdade, né, por causa da pandemia, eles não tinham muito uma avaliação firme dos jogadores que jogaram lá. Não que não tivessem bons jogadores na MEC, mas que eles não estavam a fim de arriscar em jogadores que não tinham jogado esse ano. É isso. Você curtiu a seleção, Melina? Dan Moore na 128? Foi nessa pique que o alívio bateu de vez, assim. Porque eu achei um bom valor pra quarta rodada, pra final de quarta rodada. E é o que o Ricardo falou, ele vai adicionar uma rotação forte pra gente. E é isso, eu gostei bastante. Aparentemente ele é bem forte e um bom bloqueador, então. E maldoso, isso. Né, que é o que a gente gosta. É isso, maldade e chega pra trazer competição, esse é o fator mesmo. Vamos seguindo na quarta rodada, eu sigo com você, Melina, porque Buddy Johnson, inside linebacker, colega de Dan Moore em Texas A&M, é a seleção, aqui a segunda escolha que a gente tinha de quarta rodada. Aliás, um amigo internauta lá no Reddit levantou um fato interessante, é o 5º ano seguido que o Steelers faz seleções de 2 jogadores da mesma universidade em um draft. Tá, esse ano, Dan Moore e Buddy Johnson, Texas A&M, 2020, McFarland e Brooks Jr. de Maryland, 2019, Bush e Gentry de Michigan, 2018 Rudolph e Washington, Oklahoma State, 2017 Sutton e Dobbs de Tennessee, além de ser a 9ª nos últimos 16 anos, tem mais do que só a era Tomlin, quer dizer, tá dentro da era Tomlin Colbert 9 vezes e na mesma universidade, aproveita que já tá num Pro Day e vê mais de um jogador, né? Mas enfim, Melina, Buddy Johnson em linebacker Texas A&M. É uma curiosidade interessante, apesar que eu acho que eles não vão jogar juntos, né? Porque provavelmente o Buddy Johnson vai ser special team, que é o que ele teve mais experiência aí ao longo dos anos deles no college. Pra falar a verdade, eu não conheço muito ele, tá? Mas todas as análises falam que ele é bem undersized, que é o que a gente tava até falando lá no nosso QG, a gente tava brincando com isso, que sempre falam isso dos linebackers. E então, eu acho que é isso, ele vai jogar no special teams. Geralmente ele joga até mais alto no campo, mas não conheço muito bem ele, mas acredito no nosso Colbert, né? Selecionou, é isso aí, vamos acreditar. É isso, Diego. Você acha que é muito mais uma escolha de um alto valor de special teams ou Buddy Johnson deve figurar com frequência na rotação de inside linebacker? Acho que não na rotação de inside linebacker, porque a gente tem o BC Williams ainda, né? E o próprio Spillane também teve ali um final de ano legal pela gente. O Buddy Johnson é muito bom fazendo tackle, ele é um jogador bastante inteligente, ele tem essa questão de ele conseguir localizar muito bem quem tá com a bola, acho que isso é valioso demais, né, quando a gente fala de special teams. Acho que fora disso, ele tem um problema que apontaram que ele não é muito bom contra bloqueios, sabe? Então ele é um cara que ele não consegue passar de bloqueios. Se, por consequência, né, por isso que ele joga mais alto no campo, porque se consequência, né, o corredor acabar passando, ele é muito rápido, né, de uma ponta da linha para outra para conseguir e tem uma técnica boa de tackle para derrubar o adversário. Mas eu acho que essa penetração, né, dentro da linha ofensiva adversária é o que vai jogar ele pro special teams. Acho que quando o Vince Williams aposentar, se ele conseguir, né, melhorar um pouco a técnica dele e talvez ficar um pouco mais forte até para enfrentar esse pessoal de linha ofensiva da NFL, ele consiga aparecer no time titular. Perfeito, é isso, Ricardo. Qual é a tua avaliação de Buddy Johnson pro Steelers? O Jerry O, nosso técnico de inside linebackers, na hora da entrevista, até imaginou que o Buddy Johnson fosse um nome de segundo dia. Ele levou o cara lá nas alturas, mas de fato ele tem as suas oportunidades. Eu acredito que vai começar muito contribuindo com o Special Teams. A gente sabe como o Steelers valoriza bastante isso. Mike Tomlin é fã desses jogadores que contribuem para Special Teams. Ele tem um RAS muito alto, né, para a posição do linebacker. É quase uma tendência do que o Steelers procura hoje, o Devin Bush. Um dos maiores, vou lembrar o Haas de cabeça, mas Sparks era um dos maiores, Devin Bush, que mede o atleticismo dele. E foram atrás do Buddy Johnson, que tem um pouco semelhante esse fator com ele. Até ele tava brincando, de fato, falando, todo inside linebacker hoje é undersized. Falavam lá do Jock, que nem vou me arriscar falar o nome do rapaz que caiu pro Browns, do mesmo jeito e tudo mais.
demais. E aí, quando fala que o cara é grande demais, ele é lento. E aí, o que é que finalmente tem que ter um inside linebacker hoje? Até por isso, a gente brincou com o Kozora no podcast que a gente gravou com ele sobre o valor. Daqui a pouco o inside linebacker tá que nem um running back. Completamente desvalorizado e não é assim muito bem que funciona. Então ele vai ter que se provar nos special teams. Eu acredito que ele vai conseguir fazer isso. E a gente também sabe que ele tem traços fortes em termos de ser o capitão na defesa de Texas A&M. Mike Tomlin ama isso. Até o Dan Moore comentou que o Buddy Johnson, ele foi um jogador que apoiou muito nessa época de Covid e tudo mais, como uma figura de liderança dentro do vestiário de Texas A&M. Então, por essas características intangíveis, acredito que ele tenha se valorizado um pouco pro Steelers. Acho que deve, de fato, não. Eu tô com o Diego, com a Melina, não acredito que ele vá ter o espaço na posição de inside linebacker, até porque a gente tem o Devin Bush, tem o Vicino Getonot, tem o Robert Spillane, tem o Marcus Allen, que já se encaixou ali no meio. Dizem, ainda tava esperando isso ainda, né? Todo mundo tá esperando o Everett Williamson voltar, dava a entender que ia voltar, até agora não falaram nada do Everett Williamson. Então, mais no Special Teams, o Buddy Johnson vai ter lá o seu espaço. Para registro, Ricardo, o RAS de Buddy Johnson é 9,22 e de Devin Bush é 9,33. É numa escala que vai de 0 a 10, né? Perfeito. Então, realmente, são dois jogadores extremamente atléticos e é o que o Steelers vem buscando adicionar no time, acho que desde, sei lá, Ryan Shazier, desde o Ryan Shazier, depois que foi o fracasso do Jarvis Jones era péssimo atleticamente falando, passou uma tendência do Steelers olhar para esses jogadores. E aí começou o checklist lá de itens que o jogador tem que ter, né? Atleticismo puro, idade, etc. Você colocou mais uns itens na lista para ser um jogador dos Steelers. Só me é um pouco estranho ter um cara que é tão mais special teams do que o time principal na quarta rodada, 140. Você acha que o time consegue tirar mais valor dessa escolha, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Inside linebacker seria uma necessidade, é uma posição que recentemente a gente tem tido problema com lesão, problema com um jogador menos disponível, então coloca aí um jogador que vai acrescentar muito mais pra tua rotação do que Ulysses Gilbert III tem feito pro time, por exemplo. Eu sou fã do Ulysses Gilbert, o terceiro, eu nem tava lembrado dele. Eu amei a pick na época. Pois é, nada, não tô dizendo que pesa contra o nível do jogador, mas ele não teve disponível quando o time precisou, né? Então, isso é um problema pra ele. Aqui na quinta rodada, é um ponto em que meio abriram as portas do manicômio, assim, as pessoas começaram a enlouquecer, porque em tese, o que o Steelers entrou pro draft era a escolha 140, na quarta rodada, e depois a 216. Há relatos de pessoas lá no nosso QG, eu não vou citar nomes, mas, aqui tá tranquilo, eu vou fazer um lanche, vou no mercado, vou fazer uma faxina, porque vai demorar pra caramba pra vir a nossa próxima escolha. E aí o Steelers me sai com uma troca, mandou o quê? A quarta rodada do ano que vem, Ricardo? Correto, Isso, a quarta rodada de 2022, pra subir até a número 156 e selecionar a Isaiah Loudermilk, defensive tackle de Wisconsin, um dos melhores prospectos de força nominal desse draft. Azeia com 2H, bicho, é fantástico. Vindo de alguém cujo nome é Danilo com 2L, tá no meu lugar de fala comentar os 2H de Azeia Loudermilk. Quem é esse cara, Ricardo? Na hora eu fiquei chocado, foi criada uma expectativa muito grande, porque do nada anunciaram que o Steelers subiu no draft. A gente até comentado sobre o pré-draft, que era uma possibilidade disso acontecer, e até no perfil também no dia a gente comentou sobre isso. É muito provável que o Steelers fique tanto tempo sem uma escolha em uma classe que eles aparentemente gostam bastante. Uma das posições que o Kevin Colbert, não criticou, mas falou que não é tão boa na percepção dele, era de linha defensiva. E eu tinha absoluta certeza que o Steelers não iria escolher nenhum jogador de linha defensiva, porque o nosso depth da temporada passada tá basicamente o mesmo nessa. Por lá o Hayward do Tweet, aí salvaram o Alualo lá do Jaguars,
tem o Carlos Davis, o Isaiah Buggs, renovaram com o Chris Wormley. Então, assim, tem os mesmos jogadores, acreditei que fosse seguir com os mesmos jogadores. Se eu pudesse apostar numa posição que nunca queriam subir para escolher, era o DL. O Steelers foi lá e selecionou o Isaiah Loudermilk. Nunca tinha ouvido falar dele antes do draft e fiz uma pesquisa rapidamente sobre ele. Joga 3-Tech. O Gary Dulac, na hora, em um surto, falou que ele seria o outside linebacker aqui. Seria o maior outside linebacker que já passou pela NFL, provavelmente. Não tem a menor condição do Isaiah Loudermilk ser o outside linebacker na NFL. E aí, logo em seguida, isso caiu por terra muito rapidamente quando o Carl Duma veio falar. E o Kit Butler, depois, aparentemente estava apaixonado por esse cara, quer que ele aprenda atrás do Cam Hayward. Diz que é um jogador extremamente forte dentro de campo, um cara que tem as características que o nosso ex-técnico de DL, o John Mitchell, valoriza bastante, que ele não para o motor, ele desce, mesmo quando um jogador de running back, o running back passa pela primeira linha, ele desce, volta, corre e faz o tackle. A gente vê o Cam Hayward fazendo isso diversas vezes. O Loudermilk tem esse diferencial e tudo mais. Então é um projeto que eles pagaram caro e um projeto velho também, convenhamos. Tô com a ideia todo mundo do draft aqui novamente. O Loudermilk é a nossa escolha mais velha. Ele é o único de 1997. Chamando alguém de 97 de velho, olha eu. Mas tudo bem. É a vida, bicho, é a vida. É o cara mais velho escolhido. Então a gente pagou caro por um projeto que, assim, na hora, o Germano lá comentou: gente, é a escolha do terceiro dia. Mas eu sei que é a escolha do terceiro dia, quinta rodada, mas a gente pagou, né? A gente pagou alguma coisa pra subir por esse cara que talvez não fosse necessário. Então, eu não tenho receio, não vou crucificar o rapaz pode dar super certo aqui. Torcemos por isso, mas pra mim foi a pick mais sem noção, a pior pick dos Steelers no draft. Você classifica assim também, Melina? A pior escolha dos Steelers no draft? Primeiramente, eu gostaria de pedir pra vocês me respeitarem que eu sou de 97, eu não sou velha. A torta de climão. Só pra NFL. Então, eu fui uma das pessoas que saí pra ir no mercado, na lanchonete, comprar um quitute, porque eu tinha certeza que os Steelers não iam fazer nada, ia demorar muito pra próxima pick. E aí, quando eu vi que subiu, eu tava esperando uma coisa gigante, assim, tipo um cornerback, um edge. E aí, quando anunciaram o Loudermilk, eu também não conhecia. E aí, quando eu vi que ele era DL, eu falei, deve ser alguém pra jogar de edge, jogar de outside linebacker. E, inclusive, foi o que o Ricardo falou, que foi as primeiras notícias que saíram, era que seria isso. E aí, o pessoal começou a mandar lá no nosso QG as notícias dele, assim, os números dele, e, cara, não tinha como, assim. Eu considero, sim, a pior escolha dos Steelers. Acho que não precisava subir pra fazer isso. Ele, pelo que eu vi, ele é agressivo e explosivo, mas acho que são as únicas boas características dele, pelas análises que eu vi. Ele não se posiciona bem, ele teve vários problemas de estar posicionado errado. Ele não é rápido, ele não é bom em pass rush, então eu não entendi essa escolha. Não sei porque a gente subiu pra pegar ele. Ele, inclusive, tava sendo cotado pra ser undrafted free agent, então eu realmente não entendi. O próprio jogador postou isso no perfil dele. A própria avaliação dele era que ele seria escolha de sétima rodada ou undrafted free agent. Aqui eu vou tentar passar um pano, porque o Kevin Colbert falou que eles trocaram para uma quarta rodada porque eles esperam que no ano que vem eles vão receber bastante pique compensatória e uma delas vai ser de quarta rodada, e por isso que eles trocaram pro Loudermilk. Mas eu tô com vocês, cara. Pra mim foi a pior pique do draft, eu não entendi, assim. E parece um cara pra complementar elenco e talvez jogar ali, né, quando a gente for enfrentar algum time com bastante, que goste muito de correr com a bola, de ele ser um dos caras da rotação ali pra fazer isso, porque como pass rusher realmente ele é bem fraquinho. Então, assim, é um projeto, né? Eu espero que o Butler tenha certeza do projeto que ele pegou, porque foi caro. E caro não no sentido que vocês conhecem nesse podcast. Bom, tomara que vire, né, um dia. Esse aí não tem como ser, pô. Imagina, várias camisetas escrito Loudermilk no Heinz Field.
Um dos Porra, melhores já- nomes. Já metendo aquele contratinho com a Parmalat, porra. O famoso leite alto. O Heinz Field não acaba essa temporada, os direitos de. Renovou por mais um ano. Renovou por mais um. Ah. Tá aí, olha. Big Ben, Mike Tomlin, Kevin Colbert e o Heinz Field é ano a ano. Embora Tomlin tenha ganhado extensão agora de 3, é ano a ano, bicho. Agora eles vão esperar pra ver o que é que vai dar. Então é isso, uma escolha esquisita dos Steelers aqui na quinta rodada, né, Diego? Eu não gostei muito. Precisaria voltar um pouco no draft, porque até os nossos não tão queridos Ravens fizeram a escolha do Shaun Wade, que achei que era um cara que tinha um fit bem legal dentro dos Steelers, que eu acho que ele fez uma transição, né? A comissão técnica de Ohio State fez uma transição meio errada, né? Eu acho que ele era um corner muito bom no slot e eles jogaram ele mais pra fora e acabou não dando certo. E eu via ele muito como um cara, assim, pelo que até os analistas colocavam, a maneira como ele jogava, como ele se deu bem em Ohio State, muito aí no espacinho que o Mike Hilton deixou, sabe? Então, era um cara que talvez eu esperava que o Steelers fosse subir pra draftar e acabou sendo o Isaiah Loudermilk. Eu nem lembro agora, o Shaun Wade foi o quê? Quarta rodada ou quinta rodada? 4 escolhas depois. Loudermilk é a 156 e Shaun Wade é a 160. Eu acho que poderia ser o Shaun Wade, na minha opinião. Mas aí, se a gente for entrar no si, a gente vai longe nesse programa aqui. Exato. Vamos para escolhas que realmente aconteceram. Escolha 216, sexta rodada. Eu vou supor que a pronúncia desse cara seja Quincy Roche, outside linebacker de Miami, Diego. Te agrada essa seleção? Bastante. Eu acho que é um cara que ele ficou um pouco enterrado ali no depth, né, que Miami tinha de pass rush, né, o Jalen Phillips e o Gregory Rousseau, que foram escolhas ali bem altas, inclusive no draft. O que eu vi, assim, não tem muito tape dele, né, pelo que eu vi, mas o que eu vi, eu achei ele um bom jogador. Acho que pra sexta rodada, eu acho que é um jogador interessante. Se vai dar certo, tempo dirá, mas eu acho que ele tem uma técnica boa, ele tem uma velocidade interessante. Vamos ver aí, né, acho que essa é a posição mais complicada, na minha opinião, de desenvolver, sabe? Então, acho que é mais um ponto de interrogação, sabe? Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, porque tem muito pouco material dele por conta ali do tempo que ele passou em Miami, atrás, né, de dois caras que eram muito melhores do que ele. Inclusive, Quincy Roche tem a curiosidade, menina, não sei se você acompanhou esse caso, que ele é de Maryland, ele é da região de Maryland, ele fez high school na região de Maryland e ele era um torcedor do Baltimore Ravens enquanto crescia e já declarou que tá tacando fogo, jogando fora todas as coisas roxas que tem em casa, porque já tá garantido o kit Terrible Tal. Aliás, eu vou até interromper o que você ia avaliar do jogador, menina. Ricardo, o Steelers continua mandando um kit pra todos os draftados com todas as camisetas e Terrible Towels e apetrechos? Eu acredito que eles vão retirar esse ano presencialmente. Esse ano vai ser presencialmente. Eu não vi. Eu só vi o Najee Harris até agora com algum equipamento dos Steelers, né? Podemos dizer. Mas Najee Harris também fez o tour completo. O Najee Harris Já tava pronto desde novembro. E o Najee Harris tava um verdadeiro comercial do Big Brother Brasil, né? Cada postagem do Najee Harris é um comercial diferente, é um ad diferente. Você assistindo o comercial do draft da NFL Network, o Najee Harris apareceu em 3 comerciais. Você vai no Twitter do Najee Harris, é só propaganda, o menino tá faturando. Só publi, tá muito bem o menino. A hora é essa. Agora, desculpa interromper, menina, por favor. Não, sem problema. Eu gostei da pick também. Eu achei boa pra sexta rodada. Aparentemente, pelo que eu vi também, as mesmas coisas que o Diego falou, ele é um edge técnico, rápido, dinâmico, atlético e ele tem boa flexibilidade. Então, eu achei uma pick muito boa. Ele também tem boa visão de jogo e também vi que ele já jogou de outside linebacker em alguma formação 3-4. Então, ele é bem versátil também. Mas, por ele ser rápido, acho que vai ajudar no pass rush aí. E confirmando, Ricardo, realmente a pronúncia do cara é Roche. Quincy Roche. Belo nome. É só pensar no chocolate. Quincy Roche. E eu gostei muito da pick do Quincy Roche. Era o jogador que até o Kit Butler, na hora que estava dando a entrevista dele, o Kit Butler, que é o técnico do outside linebackers, falou que não esperava que ele fosse disponível tão na 216 pro Steelers. O time tinha ele ranqueado na terceira, início de quarta rodada, e quando viu a oportunidade não pensou nem 2 vezes
em selecioná-lo. De fato, ele acabou perdendo um pouco do estoque dele, como o Diego falou, atrás de dois monstros, no Gregory Rousseau e no Jordan Phillips. Mas acredito que seja aquele terceiro homem que vai contribuir muito. Não vai ser aquele cara que vai jogar 5 snaps na sua terceira descida para deixar o Highsmith, provavelmente descansando um pouco. E pode contribuir. Acredito que seja um cara que possa dar impacto no primeiro ano, porque a técnica dele é muito refinada. Isso foi o que ele destacou. E até ele até falou, ele de fato é um cara muito atlético, mas ele é diferente do rapaz lá que foi escolhido pelo Ravens na primeira rodada, que eu não lembro o nome dele, de Penn State, deu um branco agora. Né? O Owe, isso. Era Jason, mas ele pode ser chamado pelo real nome dele, que é Odafe. Isso. Diz que não é desses caras que correm 4.3 segundos, que a NFL gosta de olhar hoje em dia, que ganha videozinho lá no... Foi o que ele disse, ganha videozinho lá no site da NFL e tudo mais, ganha highlight por conta disso. Ele disse que não é esse cara, mas que ele é um jogador extremamente técnico, um jogador que ele mesmo disse que é um jogador um pouco mais clássico. E com o Kit Butler, eu gosto muito do Kit Butler como técnico da linebacker. A gente viu o desenvolvimento do Bud Dupree, como deslanchou quando o Kit Butler passou a olhar um pouco mais para a posição. Com o Joey Porter, realmente foi tempo perdido da carreira do Bud Dupree, basicamente. Então, na mão do Kit Butler ali, eu tô bem animado. Novamente, tá acostumado a jogar atrás de pass rushers, atrás daquela dupla maravilhosa de Miami, e o Steelers vai ser quase igual atrás do J. Watt e o Alex Highsmith. Então eu fiquei bem animado. Eu diria, se eu pudesse apontar 3 escolhas que eu gostei muito do draft, o Quincy Roche com certeza estaria. Até o Pro Football Focus, para quem gosta, né, do Pro Football Focus, classificou ele como o jogador que tem a melhor nota em termos de pass rush no college. Esse é um cara que eu acredito que vai nos ajudar bastante. É aquela surpresa, né? Porque pode ser que, como ele tava, né, na sombra desses outros 2 pass rushers, ele seja muito melhor do que as pessoas pensam, mas ele não entrava tanto na rotação de Miami, e quando colocarem ele em campo para participar, ele consiga ter ali, surpreender o pessoal. Então, exato. Realmente, de fato, pode ser uma surpresa e tanto pro Steelers, e um pique de 6ª rodada, né? Exato. É isso, o Steelers realmente não queria ter um cara que fosse competir tão ferozmente aí com o Highsmith, e obviamente ele não vai competir com o TJ Watt pro Steelers, né? E trouxe um cara que literalmente foi o número 3 desde a carreira universitária. E o Quincy Roche, ele tá falando sobre Ravens e tudo mais, que ele cresceu na região de Maryland. Ele tem uma mentoria com o Ed Reed. O Ed Reed também jogou na Universidade de Miami, né? Então ele teve uma mentoria com o Andy Reid pra ajustar a mentalidade dele e tudo mais. Foi o coach, né? O Andy Reid, o Ed Reed dele. Então é interessante. Pô, eu tava defendendo que o Steelers fosse atrás do cara que tinha sido treinado por Polamalu. Se o cara for atrás do cara treinado por Ed Reed, pô. Que draft maravilhoso, né? Esse é o Pittsburgh Steelers, rapaz. Esse é Kevin Colbert. Mais uma das peripécias de Kevin Colbert nesse draft. Escolha 245, 7ª rodada. Trey Norwood, cornerback Oklahoma. Mas, Ricardo, já tá declarado que vão tentar transformar o cara num safety. Tá, e até na hora eu mesmo me antecipei e eu postei no Twitter que finalmente o cornerback veio e tudo mais. Isso foi antes do Tony anunciar efetivamente a pick. O Tony, de forma muito entusiasmada, falou que estava selecionando o Trey Norwood, canivete suíço, para jogar lá no fundo do campo. O jogador de secundária, não necessariamente um cornerback. O próprio Trey Norwood, ele na entrevista pós-escolha comentou a respeito disso. É um cara que pode jogar em todas as posições do campo e pode jogar bem em todas as posições do campo. De fato, me parece ser muito mais um cara que não vai muito para contato e tudo mais. Talvez para ser um backup imediato do Minkah, ou entrar em alguma terceira situação óbvia de passe para poder dar uma ajuda lá pro Minkah. A gente viu como o Minkah em alguns momentos, por mais que seja um monstro, ficar sozinho lá atrás numa linha hoje completamente de passe, de vez em quando pode ser cruel. E aí o Norwood vai ter uma característica muito melhor do que talvez o Sean Davis, que é um jogador muito mais físico, que entrava na temporada passada eventualmente e
tudo mais. Então, o jogador vai entrar muito mais nesse sentido. Tem ball skills. Ele teve algumas interceptações, foi 5, eu não tenho de cabeça agora, foi 4 ou foi 5 na temporada passada. Ele tem uma técnica de ball skills muito bem já apurada, não é um... Desculpa, Ricardo, 5 interceptações, 7 passes de desviados. Perfeito. Eu quero que você apontar a bola e tudo mais, vai disputar, né, pra poder ficar no roster final, mas provavelmente, diria, pra uma escolha de 7ª rodada, ele deve ficar no roster final, muito pela falta de competitividade também que a gente tem hoje no nosso elenco. Então, tem boas chances pelas características que tem no college, se ele conseguir reproduzir bem a pré-temporada, no training camp, ele tem tudo para conseguir garantir uma vaga. É isso, uma Oklahoma que terminou 9-2 na temporada, ganhando o bowl, ele foi terceiro na divisão, na FBS inteira em interceptações, liderou o Big 12, menções de All Big 12, realmente foi bem cotado até, só as outras temporadas que não colaboram tanto. Você gosta dessa escolha, Melina? Gosto bastante, foi uma das escolhas que eu mais gostei no draft dos Steelers, na verdade. Acho que é tudo isso que o Ricardo falou mesmo. Ele é super atlético, explosivo, ele é super versátil. Eu também achei que ele fosse cornerback no começo, porque acho que foi a última, não sei se estou enganada, mas acho que foi a última coisa que ele jogou foi de cornerback no college, não? Sim. De qualquer forma, vi hoje também que provavelmente ele vai ser safety, sinceramente, que é a vaga do Edmund Top, fica à vontade. E eu gostei bastante, e como o Ricardo falou, ele tem boas mãos pra interceptações, e ele também é muito eficiente contra o jogo terrestre, de cornerback, né, mas eu gostei bastante, acho que logo ele vira um safety titular aí pra gente. Diego, e dá a possibilidade de uma disputa ferrenha no training camp pela posição de níquel, né, pros Steelers, entre um jogador de 7ª rodada, Trey Norwood, um undrafted free agent indo pro seu 2º ano, James Pierre, e uma escolha de 3ª rodada que já era pra estar muito mais desenvolvido, mas que não tem mostrado esse potencial, que é Justin Lane. Como é que você avalia essa escolha do Trey Norwood? Eu acho boa no sentido de ele ser um canivete suíço, então acho que ele vai sempre complementar, né, o depth da posição, sendo safety ou até mesmo nesse níquel aí, né, onde o Mike Hilton jogava. O James Pierre, eu acho que é um cara que eu tenho uma expectativa boa, né, ele me parece bacana. Já o Lane foi uma decepção, né? Porque foi uma pick de 3ª rodada, se esperava muito mais dele. E o que a gente viu até agora no campo dele, pra mim, pelo menos, não me surpreendeu muito, sabe? Então, a gente precisava disso. Eu esperava que corner fosse ser a nossa próxima necessidade no draft depois de linha ofensiva. Eu achei que depois do Dan Moore já ia ser corner, o que a gente ia adereçar, mas acabou sendo só na 7ª rodada. Bom, o currículo do Trey Norwood é muito bom. Vamos ver se consegue traduzir tudo isso que ele fez, né, esse trabalho de canivete suíço para a NFL. É isso, chegamos nessa pouca mais de 1 hora de programa aqui, na incrível técnica João Kleber segurando a audiência para o que eles quiseram esse tempo inteiro. Ninguém quer saber de Najee Harris, Pat Frymouth, Kendrick Green, Dan Moore, Buddy Johnson, Isaiah Loudermilk, Quincy Roche, Trey Norwood. As pessoas querem Ricardo Rezende saber de Presley Harvin, terceiro, o Super Panther de Georgia Tech, o seu crush no draft. Essa escolha aconteceu na 254. Eu amei a sua definição de Super Panther, eu adorei. Há quantos anos, Danilo, eu venho tentando jogar um Panther por Steelers? Acho que... Mas desde que eu lhe conheço, você tá tentando colocar essa. 2016? Eu sempre jogo um Panther no draft pro Steelers. Esse ano não foi nem um pouco diferente, ainda foi com o meu favorito, o que eu mais gostei de tudo que eu vi. Teve o J.K. Scott, o Michael Dixon há alguns anos, teve o que saiu pro 49 nessa temporada passada, que é um nome extremamente complicado. Wisnowski. Wisnowski, exatamente isso. E finalmente saiu, né, o Presley Harvin, o Patolinha de ouro, cara, que a gente brinca assim com ele, mas que ele é de fato muito bom. Ele é muito bom. Ele teve a melhor média de punter na temporada passada. Ele ganhou o prêmio Ray Guy, que era o melhor punter da NCAA. É um cara extremamente forte, uma perna extremamente
extremamente forte. Uma coisa que Randy Fitch, né, falava muito sobre quarterbacks, principalmente relacionado a isso, para jogar na NFC, não, você tem que ter mão grande. E o Presley Harvin tem uma mão gigantesca. Os detalhes que a gente olha, né, analisando o prospecto. Nem todo punter chega na NFL necessariamente com experiência de holder no college, ele tem. O Dennis Smith foi no Pro Day de Georgia Tech. Então, assim, o Presley Harvin, eu acredito que ele já chega como um grande titular. Foi o único punter selecionado no draft. Tem versatilidade lançando passes, já lançou já 3, se não me engano, para fazer eventualmente algum fake. E eu falei a respeito da característica dele chutar a bola longe, não é só isso que faz o punter, né? Tem os punters que tem que mandar a bola lá para deixar a bola pendurada e tudo mais, e ele tem um hang time excelente. Então, eu acho que punter é uma posição que geralmente o cara já chega pronto para a NFL. Eu acho que o Presley Harvin já chega pronto para a NFL. Obviamente, a questão do fato do corpo dele ser um pouco diferente, podemos dizer, quando a gente compara com outros punters pela liga, chama atenção. Eu sei que o Steelers vai querer, se o Steelers vai querer manter, não sei, é um trabalho que o Steelers vai decidir. O Steelers vai nem se preocupar com isso e tudo mais. Eu acredito que eventualmente, talvez realmente peçam para ele poder abaixar um pouco mais o peso dele, mas não acho que a gente deva se preocupar muito com relação a isso. Então, Panther pra mim era que nem o Tyrande. Já faz tempo que a gente deveria ter selecionado no draft para poder matar qualquer tipo de desconfiança que a gente tem. E aí, o Presley Harvin, para mim, já chega como esse, eu tô completamente enviesado, tô completamente apaixonado por ele, né? Como já falei no pré-draft, até botei ele como não a última escolha, botei como a penúltima escolha, se não me engano, não lembro agora. Eu botei na 7ª rodada. Então, para mim, por motivos óbvios, uma das minhas escolhas favoritas do draft. É isso. Você curtiu também, Diego? Cara, eu gostei porque a gente tentou, né, o Colquitt ano passado, não deu bom, voltamos pro Jordan Berry, que eu ainda acho que é um punter bem meia boca, então tava na hora de adereçar a posição. É uma posição que é fácil de você adereçar, sabe? Dá pra você pegar e acho que os caras foram atrás ali dos melhores, se não o melhor punter do college, que é o Presley Harvin. O cara tem um pernil ali de perna, dá uns bicudos muito bom e eu sinto que ele é o próximo Johnny Heckler, cara. Só ver ali as fake plays dele, ele tem a mão grande, consegue jogar a bola. Vai que dá errado ali com o Dwayne Haskins ali, é o nosso quarto quarterback. Você, Melina, você também esperava essa seleção? Não esperava. Eu esperava um wide receiver na última escolha, porque eu conheço Pittsburgh Steelers, mas me surpreendeu. Mas apesar de eu não esperar, eu gostei bastante. Eu achava que eu ia morrer e o Barry ainda ia estar chutando pros Steelers. Então, eu gostei bastante, porque eu peguei alguns números aqui dele que eu fiquei impressionada. Os números dele de 2019. Ele teve uma média de 48 jardas por punch. O Barry tem o quê? 30. Ele forçou 21 fair catches em 45 punches e colocou 18 dentro da linha de 20 jardas, que é o que o Ricardo falou, não tem só que ter perna forte e chutar a bola longe, tem que ter precisão também. Então, eu gostei bastante. Eu tô animada pra ele. E eu vi muita gente falar que a gente conseguiu, em uma pick só, pegar um substituto pro Barry e pro Big Ben. O carinho da torcida, né? Olha, eu vou te falar que chegou um momento da temporada passada ali que o Dwayne Haskins estava mais ou menos ali no mesmo shape do Presley Harvin, assim, né? Agora tá mais fininho, mas tava complicado. O Pat McAfee gravou um vídeo completamente Presley Harvizado. Sim. Completamente encantado pelo Presley Harvin. Então, assim... For the brand. O Pat McAfee, como grande advogado dos Panthers pela liga, ficou extremamente animado com a escolha. E, novamente...
é sempre um aspecto extremamente desvalorizado, mais do que parece nos jogos. Então, perfeita a pick. Tinha que fazer mesmo. A gente pode estar brincando e tudo mais, mas o último grande Panther que o Steelers teve, que infelizmente foi marcado por lesões, também foi uma escolha até alta de draft. O Sepúlveda foi escolha de 4ª rodada de draft, e o Sepúlveda era maravilhoso. Infelizmente não pôde dar continuidade na carreira, que se machucava bastante. E aí, depois disso, o Panther mais longínquo que a gente teve foi o Jordan Berry, por pura falta de opção. Temporada passada tentaram ainda trazer o Coco, e que infelizmente não deu certo aqui, porque o Berry enterrou um sapo lá no Heinz Field, né? A posição é dele e pronto. Agora, um sapo pra encarar esse tanque de homem que é Presley Harvin vai ter que ser o Yokozuna. Adorei a referência. Ser realmente, na escala germano de avaliação de molde de pessoas, parrudo. Graças a Deus. Cara, eu tenho certeza que o Presley Harvin vai pegar esse sapo, desenterrar ele, chutar ele e vai cair lá no MT Stadium lá, hein? Rapaz, isso seria uma coisa maravilhosa. Uma virada de chave fantástica. Eu não quero ter outra temporada como o Jordan Berry como meu MVP. Pois é, né, bicho? Os dois pedidos da chefia foram atendidos, né? Dan Rooney foi lá pedir pra melhorar o jogo corrido, o Steelers foi lá e draftou um running back na primeira rodada. Ricardo pediu pra acabar com a era Jordan Berry, o Steelers foi lá e drafta Presley Harvin terceiro. É importante frisar, o terceiro. O terceiro, sim. Por favor. Preciso respeitar a hierarquia das pessoas. Exatamente. Então, 9 escolhas, foi realmente um draft recheado. Acho que no ano passado a gente teve 5, 6 jogadores. Enfim, foi uma classe bem pequena. Esse ano eu tive que diminuir a fonte bastante para poder caber na arte com a lista de toda a nossa draft class. Não é uma Vikings 2020 que foram 14 draftados, é também porque Rick Spielman tem um vício em trade down que Colbert não tem. Mas 9 jogadores é uma coisa boa. Eu vou passar aqui para avaliações do draft, porque um analista ele fez um compilado de escolhas pela mídia americana e dando nota e usando até aquele critério de GPA, que é a avaliação final dos caras lá nos Estados Unidos. Entre todas as 32 franquias, o Steelers sai com a 24ª melhor colocação, então número 24. Ele tem notas A, do Chad Reuter da NFL.com, A-, Bucky Brooks e Lance Zierlein também na NFL.com, tem um A- do Fansided, Matt Lombardo, mas aí tem um D da SPOX, um D do Sideline Reporter. No geral, começo com você, Melina, valeu a pena o draft? Você sai satisfeita com as seleções? Sim, eu tô satisfeita. Eu acho que assim, minha nota seria entre 8 e 8,5, por conta do Louder Milk. Enfim, Louder Milk, né? Louder Milk. Eu gostei bastante, como eu falei, eu tava ficando um pouco ansiosa lá pela segunda ou terceira rodada, porque eu tava com medo da gente não preencher as nossas maiores needs, mas eu acho que a gente esperou e deu certo. A gente conseguiu bons valores, assim, mais abaixo do draft. Então, eu gostei bastante. Esse aí, Diego, como é que você avalia, num geral, essa classe dos Steelers? Bom, usar o maior critério de nota de 0 a 10 que eu gosto também, acho que eu vou de 8, porque eu acho que a gente talvez não tenha, é o que eu falei, até tuitei isso pra vocês, que pra mim esse foi um draft para o Pittsburgh Steelers e não para o Big Ben. Eu acho que muita gente imaginava que esse draft seria um draft totalmente voltado pro Big Ben, então pegar o melhor jogador de linha ofensiva possível, pegar o melhor center possível, e a gente viu que, principalmente a escolha, acho que do Pat, mostrou bastante isso, que o Steelers já tá pensando numa vida pós Big Ben, que era uma coisa que me preocupava bastante, porque por melhor que o Big Ben seja, né, a gente sabe que a carreira dele tem aí o quê? 1 ano, 2 anos no máximo, então a gente já precisa começar a pensar em jogadores com uma certa longevidade, e o Pat, né, na escolha 2, que é um jogador que eu gosto muito, Tyrants tem ali o costume de terem carreiras bem longínquas, né, na NFL, então no final das contas eu gostei do draft nesse sentido. Talvez não agrade tanto os fãs de essa temporada, mas eu acho que, como eu falei, é futuro. Eu acho que é uma classe que a gente vai olhar lá pra trás e falar, nossa, valeu a pena selecionar esses caras. Isso, aliás, Tyrande, você falou que Panther você já tá tentando há um bom tempo, Ricardo. Tyrande, você também já tá advogando no Steelers há algumas temporadas.
a classe de... Eu lembro que Jeremy Sprinkle você fez, a classe do George Kittle. George Kittle, você também queria muito jogador. Já tem TJ uns bons Hawkinson. anos você tá tentando. TJ Hawkinson, embora a primeira roda é mais difícil de acessar, mas pô, você também já tá defendendo há um tempinho. Como é que fica a tua avaliação aí pra 2021? Eu também fico com a nota 8. Eu gostei assim, eu gostei realmente dessa classe. Você com a sensação melhor do que a do ano passado. Isso não tem a menor dúvida. E eu acredito que muito quando a gente olha essas avaliações, é muito que a gente fala até aqui outras vezes. A gente vive Steelers, né? A gente só olha os Steelers e depois o pessoal tem esse olhar muito mais de cima, olhar muito mais superficial, talvez. O running back na primeira rodada já não presta. Feito o Mel Kiper. O Mel Kiper já esculhambou o draft dos Steelers na primeira rodada. E engraçado o Mel Kiper falando, eu amo Najee Harris e tudo mais. É tipo aquele meme, eu amo Najee Harris, nota 0 pra escolha. Mas eu amo Najee Harris, nota 0. Então, se ele for bem, eu volto depois e dou 5 estrelas. Exato. Muito bom, nota 0. Mas eu até falei, eu gosto da definição que o Diego falou, de futuro e tudo mais. Mas você precisava recuperar essa essência que eu acho que o Caio falou de uma maneira muito emocionada quando a gente tava fazendo o pré-draft. Eu também me empolguei quando tava falando do Tevin Jenkins. Os Steelers estão buscando identidade, principalmente no ataque. Quantos anos? Eu nem lembro. Acho que foi da década de 80, a última vez que a gente selecionou 4 jogadores de ataque nas 4 primeiras escolhas. E isso a gente voltou a fazer nessa temporada. Nosso ataque não tem uma cara. Então olhava o ataque era um amontoado de gente, completamente confuso. Você não fazia a menor ideia do que ia acontecer. E a gente tem boas peças. E agora com o reforço do Najee Harris, o Pat podendo contribuir, chegou o Kendrick Green para ficar de center, o Demo disputando uma titularidade. A gente já consegue ficar um pouco empolgado. É natural que a gente fique um pouco empolgado mesmo depois de draft. Mas após essa classe que a gente teve, a gente pode ficar esperançoso com o que tá por vir. A gente vai encontrar uma cara para esse ataque, a gente vai sentir impacto do Najee Harris, a gente daqui a alguns meses vai estar dando bold prediction que o Najee Harris vai quebrar recorde de jardas de rookie running back dos Steelers na primeira rodada, vai conseguir lá 1.200 jardas na primeira temporada, perdão. Então eu vou dar um 8 por conta do preço que se pagou também, destacando um pouco o Isaiah Loudermilk, um pouco levantando o ponto que o Diego falou sobre talvez a gente ter negligenciado a posição de cornerback, que poderia ter ido um pouco mais cedo. Talvez poderia também ter ido de Ed um pouco mais cedo em vez do Buddy Johnson, mas eles acabaram caindo com jogadores que eles gostaram do Kissy Rocher, gostavam do Trey Norwood. Muito pela sensação que a gente poderia ter mudado um pouco, podemos dizer, as prioridades das posições. A gente escolheu o inside linebacker já no passado muito bem, em 6ª rodada do Vince Williams, já escolheu o inside linebacker com o Tyler Matakevich, que era muito bom no special team, e o Kevin Colbert era apaixonado em 7ª rodada. Então é mais voltado para isso. Porque quando eu comparo até com o meu mock, pelo menos não foi exatamente a mesma ordem das 4 primeiras escolhas, mas as posições que eu queria ver selecionada foram as mesmas do meu mock. Botei o Tevin Jenkins, botei o Javonte Williams, botei o Josh Myers e botei o Tommy Tremble em ordem. E aí acabou sendo running back, tight end, center e um offensive tackle. Então eles escolheram o Presley Harvin. Por tudo isso, eu vou dar uma nota 8 pela classe. A última vez que o Steelers foi as 4 primeiras escolhas, independente se foi round 1, 2, 3, 4, em jogadores de ataque, foi de fato 1984. Nenhum de nós era nascido. Louis Lips, Chris Kolodziejski, Widgie Thompson e Terry Long, wide receiver, tight end, wide receiver, guard, foram as 4 seleções. Aí faz um bom tempo. A minha nota para essa classe, vou ficar com 7, pelo seguinte motivo. A avaliação que o Steelers mostra
ter do próprio elenco, especialmente nas posições de linha ofensiva, me parece ser muito melhor do que a que a gente tem do time. Por exemplo, eu esperava um tackle que fosse imediatamente entrar brigando, seja por left tackle, seja por right tackle, tá? Brigando para ser titular. O Steelers, quando coloca Dan Moore na 4ª rodada, eles dizem que é um jogador que vai brigar, mas já começa com uma leve desvantagem e você vai tentar desenvolver o cara para mais 2 anos. Eu esperava que center fosse uma prioridade alta para chegar e vestir a camisa e ir para campo. Kendrick Green é um cara que foi muito tempo guard e pouco tempo center, então ele pode talvez ter uma desvantagem nessa briga. Eu não questiono a parte de tight end porque eu acho realmente que valeu a pena, mas corner e outside linebacker eu também esperava que fossem vir jogadores mais prontos para a NFL, mas para colocar imediatamente. Eu mencionei algumas vezes a questão de Alex Highsmith, que seria inteligente para os Steelers manter o seu próprio estilo, manter essa sequência rolando, que eles tivessem um terceiro edge mais pronto para entrar, e aí eles trazem um cara que já era um terceiro jogador universitário para continuar sendo o número 3 no profissional. Então, nesse nível assim de avaliação, a minha nota é um pouco menor que a de vocês, mas de certa forma eu costumo ser mais pessimista nessa questão de avaliação de draft. Então, isso não é exatamente um problema. Ricardo, as pessoas estão se perguntando em casa se a gente vai falar sobre undrafted free agents. Eu vou citar a lista aqui e você me diz se algum te chamar a atenção para terminar, tá? Shakur Brown, cornerback, Michigan State. Sim! Calvin, desculpa, esse te chama a atenção? Muito. Acredito que eu amo o fenômeno do drafted free agent que tá rezando pra não ser escolhido no final do draft. Eu acho que o Shakur Brown era um deles. Tava rezando em casa pra não receber uma ligação sendo escolhido pro draft, porque ele pode negociar o valor de contrato dele e tudo mais. Eu acredito que ele tenha sido um dos free agents mais valorizados, um dos drafted free agents mais valorizados que teve. Eu chamei logo a atenção do Shakur Brown porque, sinceramente, é o único que eu conheço também, né? Por isso que eu chamei logo, intervi você. E é um jogador que pode disputar facilmente, muito fácil a posição no roster final. Ele tem uma oportunidade de ouro e por isso ele deve ter selecionado o Steelers. Ele deveria ter muitas propostas na mesa e sabe que o Steelers tem uma oportunidade na posição lá no nickel depois do Mike Hilton ter saído. O Shakur Brown pode ser uma boa surpresa. Uma boa surpresa. Tô curioso pra ver. Ainda mais num time que tem tradição de sempre levar jogadores undrafted pro seu roster, né? Exato. Pro seu elenco final. Exato. Perdão, Danilo, eu me empolguei. Tá tudo bem. Então, Shakur Brown, cornerback, Michigan State. Ainda de defensive backs, Mark Gilbert, corner de Duke. Donovan Steiner, safety de Florida. Lamon Wade, safety de Penn State. Então, 4 defensive backs numa classe de 8 mostra uma leve preocupação aí com o setor. Calvin Blandage, linebacker, Oklahoma State. Rico Bussey, wide receiver, Havaí. Isaiah McCoy, wide receiver, Kent State. Jamal Watson, linebacker, Kentucky. Então, 2 wide receivers, 2 linebackers, 2 corners, 2 safeties. Foi a seleção dos Steelers. Pra mim, tá excelente ter 2 wide receivers nesse nível de competição, porque realmente você já tem uma classe, um grupo preenchido com jogadores, como aspas aqui, sênior, né? É um grupo jovem, mas que já tem a sua experiência ali na liga, que já mostrou valor, já deu seu recado para a comissão técnica, então não era muito necessário, não era muito necessidade do time trazer um wide receiver, como não viram valor ali durante as escolhas, você deixa para ver uns caras undrafted. Para mim, tá de bom tamanho a classe. Eu até esperaria que você tivesse uma questão de até offensive line aqui embaixo, pela pura questão de vamos colocar mais jogadores para ir brigando por aquelas vagas finais ou aquelas vagas de practice squad que a gente vai começar a trabalhar o cara para os próximos anos, sabe? Mas eu sinto que o Steelers tentou nesse ano que teve pouco jogo de universitário, teve pouca observação, esse tipo de jogador eles deixaram para trazer na parte de future reserve ou naqueles contratos ali antes da free agency, aqueles jogadores bem fim de feira mesmo, que eles trouxeram e a gente não gastava nem 30 segundos mencionando no podcast. Foi nesse tipo de cara que eles trouxeram mais em nome, assim. A colônia de férias do tio Tomlin foi mais preenchida nessa fase da free agency do que exatamente com a drafted free agent. Here we go.
É isso então, gente. Depois de todo esse tempo de podcast, a gente fecha a avaliação do draft, tá? Vamos para considerações finais. Melina, muito obrigado pela sua presença em mais um programa. Suas considerações finais hoje. Obrigada, muito feliz de participar mais um. Esse foi o primeiro draft que eu acompanhei inteirinho, da primeira até a 7ª rodada. Geralmente eu parava lá na 3ª. É bem cansativo, mas eu gostei bastante. Foi bom entender melhor as necessidades dos Steelers, passar um pouquinho de nervoso, depois ficar aliviada. Como eu falei, eu gostei no geral do draft, e acho que a gente tem um futuro bom aí pela frente, como o pessoal comentou. Acho que bastante jogadores vão poder ajudar a gente aí, pelo menos a ter uma rotação mais saudável. Muito obrigada. É isso, Diego. Obrigado pela sua estreia no Black Yellow Brasil Podcast. Obrigado pela participação. Tuas considerações finais, e já deixa o recado aí onde a galera encontra o teu trabalho pela internet. Muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast. Gostei muito de participar. Acompanho o Pittsburgh Steelers desde 2008, faz um tempo já. Também sou uma pessoa velha, então tô aí já na trajetória, mas draft mesmo eu comecei a acompanhar de uns anos para trás, mais a fundo. E esse foi um draft que eu gostei bastante. Acho que adereçaram ali posições que eu esperava. Acho que o do ano que vem, já vou deixar o recado do ano que vem. O do ano que vem, pra mim, vai ser o draft mais importante, talvez, dos últimos muitos anos dos Steelers, por tudo que vem aí se acumulando. Mas acho que esse ano eu, pelo menos, saí bem satisfeito com as escolhas que foram feitas. Sobre o meu trabalho, todas as redes sociais, Lunacy Diego, então LUNACY Diego, tanto Twitch, Twitter, Facebook, e também tem o podcast que eu faço no Globo Esporte sobre esporte eletrônico, é o ATR no GE, então você pode procurar no Spotify, você pode procurar também no próprio portal ali do Globo Esporte de podcasts, que você vai acabar achando. A gente fala lá de League of Legends competitivo. É isso, muito obrigado. É isso, a gente que te agradece. Ricardo Rezende, suas considerações finais, e obrigado por mais um podcast. Eu que agradeço todos por mais um draft juntos, né? Melina comentou que foi a primeira que ela acompanhou até o final, participou do nosso mock e tudo mais, estreando aqui também nessa temporada no Black Yellow Brasil em termos de draft. A gente que sempre acompanha, né, desde o primeiro episódio desse podcast foi uma avaliação, inclusive, sobre a classe de 2016, se não me engano, né, Danilo? Lá atrás. Perfeitamente. O primeiro episódio que a gente lançou foi sobre draft, foi pensando em draft. E desde então, vocês... O primeiro tópico do Black Yellow Brasil Podcast foi Art Burns. Exatamente. Que coisa abençoada. Exatamente. E aí a nossa ajuda. Um grande indicativo do tamanho da corneta que seria esse programa. E a nossa live, cada ano vocês nos acompanhando mais. Esse ano a gente chegou a bater 60 pessoas simultâneas na live. Isso é muito legal pra gente. Não é um mock geral, um mock de 32 das suas primeiras escolhas. É um mock de 7 rodadas do Pittsburgh Steelers. E vocês nos prestigiaram do início ao fim. Fico muito feliz de concluir mais um draft. E agora seguir a temporada, tirar um tempo de descanso. O podcast daqui a 2 semanas a gente volta com os episódios que vocês gostam também de acompanhar sobre assuntos gerais envolvendo o Pittsburgh Steelers, então já mandem as sugestões também lá pra gente no Twitter e no Instagram, por favor, do que vocês querem conhecer mais. E é isso, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. É isso, as minhas considerações finais é pra fechar essa temporada de draft aqui dos Steelers e pra lembrar pra vocês que não é porque não tem jogo, treino, notícia que o Black Yellow Brasil Podcast para, tá? A gente já tá trabalhando no calendário da off-season, e agora off-season de verdade mesmo, aquela raiz, aquela parada que não tem nada acontecendo, mas tem podcast saindo pra vocês. A gente só tira um pouquinho o pé do acelerador, entra num ritmo aí a cada 15 dias, porque também, né, dá um descansinho pro trabalhador. Nos vemos então no próximo episódio desse podcast. Eu espero que vocês todos tenham gostado, espero que vocês todos mandem pra todos os analistas que vocês conhecem de draft. A hora de incomodar, a hora de compartilhar esse programa é essa. Draft é essa temporada de esperança e nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller?
How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.